20% da população mundial tem hipertensão. No Brasil, 20 milhões de pessoas convivem com essa doença crônica, sem contar as que ainda não foram diagnosticadas. A hipertensão ou pressão alta, ela é a pressão que o sangue exerce contra as paredes das artérias do nosso corpo. Quando o sangue exerce uma força excessiva contra a parede do vaso, é caracterizada hipertensão e a pessoa está mais predisposta a ter infarto e AVC. A hipertensão é uma doença crônica e que não tem cura. Ela tem controle por meio de medicamentos e mudança de hábitos. E como a hipertensão é uma doença silenciosa, ou seja, ela não apresenta nenhum alarme, como dor ou febre, então é comum que as pessoas tenham e não saibam que têm. Uma pressão considerada normal fica em torno de 12/8. 12 é a sistólica, 8 a diastólica. Quando a pressão passa de 14/9, o paciente deve procurar ajuda. E qual é a relação da hipertensão com a odontologia? Bom, nós usamos muito nos nossos consultórios e no nosso tratamento odontológico de forma geral, a gente usa muito anestesia. E a anestesia ela tem um componente dentro dela que chama vasoconstritor, uma substância que ela contrai os vasos sanguíneos, facilitando muito o trabalho da anestesia. E o vasoconstritor tem vários benefícios junto ao anestésico, porque ele aumenta o tempo, a duração da anestesia, ele reduz o sangramento. A anestesia ela é absorvida mais lentamente, então ela se torna menos tóxica para o organismo. Só que num paciente hipertenso não controlado, ela pode ser prejudicial. Se o paciente for hipertenso e estiver controlado por meio de medicamentos, a pressão estiver estável, daí a gente usa o vasoconstritor, logicamente, com cautela, com cuidado, mas quando o paciente estiver com a pressão descontrolada, ou seja, um paciente descompensado, a gente tem que tomar todo o cuidado, porque o vasoconstritor vai aumentar essa pressão. E acontece muito do paciente chegar no consultório do dentista para um procedimento e ele está com a pressão muito alta, pressão muito elevada, é um paciente descompensado, ou às vezes é um paciente que está se controlando por meio de medicamento, mas a pressão não está estável e o dentista não pode fazer o procedimento. Alguns pacientes ficam chateados, dizem que o dentista não quer atender, o paciente tem que ir embora para fazer o procedimento outro dia. E na verdade, eu digo o seguinte, se o seu dentista, o dentista que você foi, ele te dispensou, pediu para você voltar, procurar o seu médico, voltar outro dia para fazer o procedimento, ele é um dentista super responsável, porque é realmente perigoso a gente anestesiar um paciente que está descompensado, que está com a pressão elevada, traz muito risco, então é para a própria segurança do paciente. Então é muito importante que você avise o seu dentista que você é hipertenso, está em tratamento ou não, para que ele possa aferir a sua pressão com o aparelhinho como eu estou segurando aqui, ou com o aparelhinho clássico, e assim a gente consegue evitar com que o paciente tenha algum problema durante o tratamento. Se você não sabe se você é hipertenso ou não, se a sua pressão está controlada ou não, eu sugiro que você procure um médico e faça uma avaliação. Hipertensão é uma doença séria e ela deve ser tratada. Ficou alguma dúvida? Coloque embaixo nos comentários que eu respondo. Não deixe de visitar minha fanpage no Facebook, me visitar também no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais. Qual é o impacto que um sorriso causa na vida de uma pessoa? A gente sabe que um sorriso influencia diretamente